Bom, uma das dúvidas mais frequentes do pessoal é se é necessário declarar imposto de renda de pessoa física, tá? Eu vou explicar para vocês como que é esse processo aí, de vocês identificarem se vai ser necessário declarar ou não. Então, assim, ó, inicialmente é obrigatório? Depende, tá? Depende. Tem um cálculo que é feito para identificar essa obrigatoriedade que eu vou mostrar o passo a passo para vocês. No entanto, a gente sempre recomenda que seja feita a declaração do imposto de renda de pessoa física, porque essa declaração ela é a mais fidedigna aí, que comprove a renda, né, de uma pessoa física. Então, se você precisar comprovar a sua renda, seja para um financiamento, para a compra de carro, enfim, qualquer questão que vocês realmente precisem de um comprovante de renda, esse vai ser o documento que vocês vão estar utilizando. Então, né, a gente recomenda que mesmo que não seja obrigatório, vocês façam, né, essa declaração, mesmo que isenta, para comprovar a renda de vocês. Então, o que acontece? Quando você adquire um CNPJ de microempreendedor individual, você tem duas personalidades. A personalidade da pessoa jurídica e da pessoa física. Tendo a personalidade da pessoa jurídica através de um número de CNPJ, não te isenta das obrigações de pessoa física. Então, nesse caso, primeiro a gente precisa avaliar quais são as obrigatoriedades para a declaração do imposto de renda de pessoa física. Aqui eu elenquei, né, quem é obrigado a declarar o imposto de renda de pessoa física segundo a determinação da Receita Federal. Aqui para nós, eu vou dar uma breve resumida aí. Se você atende às condições que constam aqui, você já está obrigado. No entanto, aqui pra gente, o que é mais comum a gente observar? Se você teve rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, você está obrigado a declarar. Se você teve rendimentos isentos e não tributáveis acima de 40 mil, você está obrigado a declarar. Se você tem bens direitos acima de 300 mil, seja carro, casa, qualquer tipo de bem que esteja em seu nome e que a somatória seja superior a 300 mil, você também está obrigado a declarar, tá? Claro que existem outros requisitos, como, né, operações na bolsa e tudo mais, mas os mais comuns aí são os que eu mencionei aqui. Aqui consta a relação de toda a obrigatoriedade. Então aqui eu vou te dar o passo a passo de como que você vai fazer a declaração dos seus rendimentos como microempreendedor individual. Inicialmente, o que a gente considera? Um microempreendedor individual, ele não precisa de escrituração contábil, né? Eu já estou careca de falar isso aqui para vocês. No entanto, não quer dizer que as operações e que o controle financeiro do seu negócio esteja aí à reveria do destino, certo? Vocês têm que ter sim um controle, um fluxo de caixa para vocês terem uma gestão completa da saúde financeira do seu negócio. E é valendo-se dessas informações que nós vamos declarar o rendimento do microempreendedor individual na declaração do imposto de renda de pessoa física. Se por um acaso você tem escrituração contábil, porque o microempreendedor individual ele não tem obrigatoriedade, mas ele pode sim, né, por opção, contratar um contador para fazer a escrituração contábil. Neste caso, toda a distribuição do lucro para o empresário, ela é isenta de imposto, tá? Se por um acaso você não tem escrituração contábil, optou por não contratar um contador, você vai ter que fazer um cálculo para estimar o valor a ser tributado e o valor a ser isento, que vai ser o cálculo que eu vou te dar o passo a passo aqui agora. Inicialmente, quais são as informações que você vai precisar, tá? Façam esse passo a passo que vai ficar muito mais fácil, muito mais claro de vocês estarem aplicando aí na hora que vocês estiverem fazendo a declaração de vocês, tá? Primeiro, vocês vão precisar a receita bruta da sua operação, do que você exerce como microempreendedor individual. Lembrando, se vocês exercem atividade de comércio e serviço, isso precisa ser separado, tá?
tá? As suas receitas com a atividade de comércio e as suas receitas com atividade de serviço. Isso precisa ser separado porque o cálculo ele é diferente para as atividades, certo? Então, vocês precisam ter os valores da receita bruta anual, as despesas referentes às operações, o valor do lucro presumido, que eu vou ensinar vocês como chegar neste valor do lucro presumido, e o lucro que foi distribuído ao sócio. O que acontece? Durante o mês, né, um controle de fluxo de caixa vai ajudar vocês nesse sentido, mas durante o mês vocês têm ali os valores que vocês recebem dos clientes de vocês e o valor das despesas, né, seja com fornecedor, com material expediente, enfim, seja o que for. As receitas e despesas referente à operação, referente à atividade fim do seu negócio, elas vão constar ali no fluxo de caixa e o valor que é distribuído ao sócio, o valor que o sócio utiliza para as despesas pessoais, é o valor que é distribuído, né, ao sócio. Tá? Isso aí vocês precisam ter esse controle e tem aqui o módulo financeiro que eu te dou planilhas, eu te dou outras informações e dicas de como que vocês vão estar fazendo esse controle. Então aqui, vamos dar nome a essas informações aqui que eu tô passando para vocês. Receita bruta é todo recebimento de cliente referente às operações do seu negócio, tá? Não precisa ser necessariamente só com nota fiscal, uma vez que o microempreendedor individual não tem obrigatoriedade de emitir nota fiscal para clientes pessoa física, apenas para clientes de pessoa jurídica. Então, os recibos que vocês entregam para os clientes também, como meio de recebimento, também considera-se como receita, certo? Despesas, todas as despesas inerentes à operação do seu negócio. É mais importante, é bem importante que essas despesas estejam vinculadas aí ao seu CNPJ, justamente para a gente ter uma comprovação maior de que aquela despesa refere-se realmente à operação da empresa. Porque é muito comum que o pessoal misture as despesas pessoais do sócio com as despesas da empresa. E a gente não recomenda que isso seja feito justamente porque vocês podem ter problemas com a Receita Federal nesse sentido, misturando todas essas informações. Lucro presumido, como é que a gente calcula? É a receita bruta vezes o percentual do lucro presumido. Já vou mostrar um passo a passo para vocês que vai ficar mais claro. E o lucro distribuído é exatamente o que eu falei, o valor que o sócio retira das receitas da empresa. Então, certo, depois que vocês têm essas informações e esses valores, receita bruta, despesas, lucro distribuído ao sócio durante o período, nós vamos aqui ao cálculo de como apurar o lucro presumido. O lucro presumido, como o próprio nome já fala, é a presunção do lucro. Então, como que é feito? A gente tem ali os percentuais do lucro presumido, que é aplicado em cima da sua receita bruta, tá? Como que é feito? Para atividades de comércio, aplica-se o percentual de 8% e para atividades de serviços de transporte de carga, também é 8%. Para os serviços de transporte de passageiros, aplica-se o percentual de 16% e para serviços de modo geral, 32%. É assim que a gente chega na presunção do lucro. Por que é importante a gente fazer o cálculo do lucro presumido? Porque é através dessa informação que a gente vai identificar o que é isento e o que é tributável ali para informar na declaração do imposto de renda de pessoa física. Então, quando a gente não tem escrituração contábil, a gente considera o cálculo do lucro presumido, a presunção do lucro, para identificar esses valores. Vou mostrar aqui para vocês, então, um exemplo prático com números para tentar ser um pouco mais claro aí essa questão. Então, vamos a um exemplo prático aqui. Eu vou mostrar para vocês com dados que eu peguei aqui de uma empresa. Dados referente a 2019 de uma operação com atividade somente de serviços, tá? Receita bruta, 80.500, lembrando que o limite de faturamento é 81 mil anual. As despesas que eu tive comprovadas, 45 mil, lembrando que é importante que você tenha essas despesas comprovadas, né, todos os comprovantes certinho. E o lucro que foi distribuído ao sócio durante todo o ano de 2019 foi 35.500.
Cálculo do lucro presumido isento. Como que a gente chega nessa informação? A gente vai pegar aqui a receita bruta, 80.500, vezes o percentual da presunção do lucro. Como eu estou utilizando aqui uma atividade de serviços em geral, eu pego aqui o percentual de 32%, conforme a tabelinha que eu já mostrei para vocês. Então, 80.500 vezes 32%, chegamos aqui ao montante de 25.760. Esse valor de 25.760, ele é o rendimento isento e não tributável que você vai declarar na sua declaração de imposto de renda de pessoa física. Bom, para você calcular o rendimento tributável e verificar se vai ser obrigatória a sua declaração de imposto de renda de pessoa física ou não, então nós vamos fazer o seguinte: o lucro distribuído ao sócio menos o valor que é isento, o lucro isento que nós calculamos anteriormente, certo? Então aqui nós vamos pegar 35.500, esse valor aqui, o lucro distribuído que nós já calculamos previamente, menos o lucro isento. Vai dar aqui um valor total de 9.740. Esse valor de 9.740 é o rendimento tributável recebido de pessoa jurídica. Então, neste caso, eu te pergunto, o valor do rendimento tributável, ele é superior ao exigido de 28.559,70? Nas obrigatoriedades da declaração do imposto de renda, somente é obrigado quem tem rendimento tributável acima de 28.559,70. E aqui nós identificamos, através do cálculo, que não é superior. Nosso valor aqui de rendimento tributável é 9.740. Então, neste caso, não há obrigatoriedade de declarar imposto de renda de pessoa física, e se você for declarar, ele vai ser isento. Então, esse é o cálculo para vocês identificarem se vocês estão obrigados a declarar imposto de renda de pessoa física ou não. E também é muito importante que vocês tenham a comprovação dessas despesas e da distribuição ao sócio, para o caso, né, de ter alguma fiscalização, alguma questão junto à Receita Federal, vocês terem comprovadas essas informações. Espero que tenha esclarecido as dúvidas de vocês, que tenha sido didático. A ideia é que vocês consigam realmente fazer todos os procedimentos sozinhos. Vocês viram que o cálculo ele não é tão complexo assim, basta que se tenha aí uma organização financeira. E para auxiliar vocês nesse sentido, tem um módulo financeiro aqui, que eu explico como que vocês podem estar fazendo esse controle, e as planilhas também eu disponibilizo para que vocês possam utilizar e tá tendo aí um controle maior da gestão financeira de vocês.